Olá, começando mais um dos nossos bate-papos aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário. Eu sou o Gustavo Baena e hoje por aqui vamos falar sobre saúde. Estamos no Novembro Azul, o alerta sobre o câncer de próstata está acionado, é momento de conscientização e é o que nós vamos fazer aqui, informar você, conscientizar você sobre os riscos do câncer de próstata. Quem vem aqui para o estúdio, para o nosso bate-papo, é o Dr. Lincoln Pezzinato, que é urologista do Hospital Brasil aqui em Santo André. Seja bem-vindo, Dr. Lincoln. Muito obrigado pelo convite. Bom recebê-lo para nos trazer todas as orientações. Eu quero começar passando alguns dados antes da primeira pergunta ao Dr. Lincoln. Você sabia que 60% dos homens de 40 a 59 anos pode sofrer aumento da próstata ou hiperplasia prostática benigna? A pergunta é, nem sempre, então, diante disso que eu passei, doutor, as alterações de próstata são malignas? Não necessariamente. Para a gente começar não assustando o pessoal. Tá certo. Não necessariamente. A próstata, enfim, é uma glândula que traz uma história e traz esse medo no ideário masculino, porque ela, basicamente, ela é responsável pela produção dos elementos que mantêm o espermatozoide. E na juventude, ou até aos 40 anos de idade, ela só traz, poderia dizer para você, que praticamente só alegria. E depois só preocupação. E os sintomas relacionados ao envelhecimento, ou seja, ao aumento de volume da próstata, que tem uma incidência muito grande na população, que são a dificuldade para urinar, a sensação de não esvaziamento completo da bexiga durante o ato ou após o ato da micção, levantar muito à noite, chamado de nictúria. Enfim, essas alterações, elas podem, não necessariamente são, mas elas podem estar relacionadas com uma doença que realmente é o assombro, que é o número atual do câncer de próstata. Então, o câncer e o crescimento benigno da próstata, eles podem, num dado momento, ter a mesma sintomatologia. Então, um homem que tem a hiperplasia de próstata, ele vai ter os sintomas, um homem com câncer de próstata, ele até pode ter os mesmos sintomas. A diferença básica é que, se esse sintoma for diagnosticado como um câncer de próstata, certamente a doença vai ser uma doença mais disseminada, uma doença já preocupante, com limitação para o próprio tratamento. Ou seja, eu entendo então que, como o doutor acabou de colocar, os sintomas eles são muito semelhantes. Tanto da hiperplasia que fala? Hiperplasia prostática, que é uma alteração que é benigna, quanto do próprio câncer de próstata. Os sintomas são semelhantes. Mas no caso do câncer de próstata, quando a pessoa começa a perceber esses sinais, esses sintomas, a doença já pode estar um pouco mais avançada. Exatamente. Agora, doutor, é possível a gente falar, então, em prevenção? O que o homem deveria fazer? Porque a gente vive numa sociedade onde pode parecer que não, mas ainda há tabus, não é, com relação a isso, com relação ao próprio exame, tem o toque retal. O que seria recomendado para o homem? Uma programação a partir de uma determinada idade, um check-up? Eu acho que, basicamente, esse movimento do Novembro Azul, e agora nós estamos a 11 dias do Dia Internacional da Prevenção do Câncer de Próstata, eu acho que o grande escopo é fazer a conscientização individual, porque o homem tem que saber que, não existindo prevenção, uma quantidade de pacientes que são afetados pela doença, e não existindo, porque não existe mesmo, nada que você faça que vai impedir você vir a desenvolver a doença. A única coisa que você tem que fazer é o exame diagnóstico precoce. Prevenção na realidade não existe. Existe o diagnóstico que é feito precocemente. E para isso, a recomendação é a todo homem fazer o seu exame, tá? O exame de próstata, o exame conhecido como o famoso exame de próstata. A partir dos 40, doutor? Aí é um divisor. A sugestão que se dá das sociedades de urologia é que o homem que tem um histórico familiar, é considerado como população de risco, do grupo de risco, que ele tenha um histórico familiar de primeiro grau, ou seja, um irmão, uma irmã que tenha problema de mama ou de útero, ou o pai, ele deve procurar
a sua avaliação a partir dos 40 anos de idade. Eu deixo claro aqui que os órgãos correlatos à próstata são o útero e a mama da mulher. Então, o homem que tem filhas, que tem filha, ele tem que a filha tem que fazer o exame orientá-la para buscar da mama ou do útero, assim como se ele teve uma mãe que teve um câncer de mama, ele é considerado como população de risco. Então, ele deve se preocupar em, até os 40 anos, iniciar o exame da próstata dele. Ou uma mãe que teve um câncer ginecológico também buscar. Exatamente. Os órgãos correlatos são da mulher a mama e o útero e no homem a próstata. Lembrando que durante o Outubro Rosa nós falamos também sobre a prevenção do câncer de mama e também lembramos aqui nos bate-papos que não só mulheres podem desenvolver o câncer de mama, homens também. Agora, doutor, o senhor ia falar sobre os exames e eu acabei interrompendo aí. Quais seriam então os exames mais indicados para a detecção do câncer de próstata? Porque eu já ouvi isso outras vezes e volto aqui a perguntar. O toque retal, ele segue sendo, apesar de toda a tecnologia hoje a favor, o exame mais preciso para a detecção? Sem dúvida nenhuma. E é o exame que mais amedronta, ou mais afasta o homem da sua investigação primária. Porque, inclusive, curiosamente, foi feito um levantamento, um questionário com os homens que deveriam fazer o seu exame de próstata, e a informação que mais foi passada é que o homem teria medo de sentir dor, curiosamente, no exame. E o exame não é um exame que provoca dor, é um exame muito rápido, a famosa pejorativamente chamada de dedada não deve ser considerada, entendeu? Porque ele é um exame simples, aliás, um exame obrigatório. Isso, a Faculdade de Medicina, quando você faz semiótica, propedêutica, o curso, dentro da gastroenterologia, da proctologia e da urologia, é um exame absolutamente essencial, um exame primário. E é o exame mais barato que tem e é o exame que pode te dar mais informação do que o próprio PSA, que é a dosagem da enzima que a próstata produz. E o câncer de próstata é um dos grandes produtores de PSA, pode produzir bastante PSA, assim como outros processos inflamatórios, outros processos, infecção urinária, por exemplo, pode alterar o PSA, compressão, a simples compressão da glândula pode aumentar o PSA, ejaculação próxima à coleta do exame pode alterar o PSA. Então, não necessariamente um PSA alterado, um exame de sangue alterado, significaria que ele tem algum problema grave na próstata. Entendeu? E tem hoje ultrassom, tem outras... Sim, o ultrassom é um exame que a gente faz porque ele auxilia muito no tratamento, principalmente da hiperplasia prostática. Ele avalia com mais qualidade o volume prostático. Então, quando você faz uma avaliação da próstata, o ultrassom te auxilia para você ter uma ideia do tamanho da próstata, porque a gente sabe que o PSA é produzido por células prostáticas e quanto maior o volume da próstata, em tese, o valor do PSA vai ser maior, porque ele vai ter mais células que, teoricamente, podem produzir. Então, os limites de PSA para próstatas de volume muito grande são alterados, são maiores. Entende? Então, a ultrassonografia é um exame que é bem cabível, até porque também é um exame de baixo custo considerado hoje em dia. E existem outros exames. O exame atual, já que você falou em tecnologia, existe o exame hoje de ressonância magnética que se faz, inclusive com marcadores de membrana celular que podem identificar lesões extremamente pequenas na próstata, que às vezes até o próprio toque retal, em alguma situação, porque a próstata, se você considerar uma glândula tridimensional e você vai ter o contato só com uma face dela ou com uma parte dela, nas zonas, principalmente conhecida como zona de transição, que é a zona anteriorizada e mais internamente à bexiga, você não tem acesso ao toque. Uhum. Então, isso pode te facilitar um eventual diagnóstico. Se você tem, por exemplo, um PSA alterado e ao toque normal, você pode lançar a mão num recurso como esse. É um exame mais caro, obviamente, mas um exame que pode te indicar que alguma coisa esteja acontecendo com essa próstata. No final, um acaba complementando o são outro. exames complementares. E aproveitando,
uma coisa que é absolutamente, precisa ser muito clara, é um dado que é importantíssimo para todos. Você fazer somente a dosagem do seu exame de PSA, ele não te habilita a ficar muito contente, até porque de 25% a 30% dos homens com câncer de próstata têm PSA normal. Então, olha, o fato de você dosar o seu PSA, ele está dentro da normalidade, não te exclui o fato de você precisar examinar fisicamente a próstata, certo? Se você considerar isso aí num volume de atendimento em que você quer fazer um screening de população, não é, portanto, o PSA que vai ser o exame ideal para você fazer. Então, olha aí, homens, parar com essa besteira, não é? Procurar, de fato, o médico, fazer o exame, porque o médico está super acostumado com isso, estudou para isso, passa aí pelo consultório vários homens, passam vários homens pelo consultório, e outra, não é o exame de toque retal que vai fazer você mudar sua preferência sexual. Isso aí é outro assunto que não é o assunto, inclusive, da nossa pauta. Então pode ficar tranquilo, pode se cuidar. Vou aproveitar para passar mais um dado aqui. Esse é o dado atualizado do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A cada ano, no Brasil, são descobertos 61.200 novos casos de câncer de próstata. Tá aí mais um motivo para você se cuidar, com um total de 13.772 mortes por ano. Em termos globais, são mais de 1.100.000 novos casos ano, com mais de 300.000 mortes. É o segundo tumor mais comum em homens, o primeiro é o câncer de pele e a terceira principal causa de morte depois do câncer de pulmão e do câncer coloretal. Eu acho que além do exame de toque propriamente dito, né, doutor, hoje muitos homens eles têm um certo receio por conta das sequelas. Medo da incontinência urinária, que a gente ouve muito falar que todo mundo que tem câncer de próstata passa por tratamento, depois fica com incontinência urinária. Não sei se isso é verdade, que todo mundo fica com incontinência urinária. E também a história da disfunção erétil, né? Isso amedronta muitos homens. Sem dúvida nenhuma. Em relação aos tratamentos, uma vez que você faz o diagnóstico, importante também salientar uma situação. Não necessariamente o diagnóstico de câncer de próstata indica uma cirurgia ou um tratamento mais agressivo. Aliás, eu ia até perguntar isso, aproveito já que o senhor está falando, o tratamento ele vai depender do quê? Por exemplo, grau da doença, exatamente, idade do paciente? Quando você identifica, quando você faz o diagnóstico de câncer de próstata, assim como outros tumores, outros cânceres em outros tecidos e órgãos, você faz uma coisa que chama-se estadiamento da doença. O estadiamento consiste em saber até que ponto essa doença está avançada, até que ponto ela já comprometeu outros órgãos, até que ponto, enfim, naquele momento, para você poder estabelecer o tratamento ideal. E o que a gente sabe, o que é muito importante é que o câncer de próstata, fazer diagnóstico, na realidade, não é tão difícil assim como se imagina. O diagnóstico, até hoje, com os recursos que a gente tem, são feitos de maneira até muito fácil, muito simples. Obviamente, para um profissional que esteja habituado na área. Porém, o que ninguém sabe é qual o câncer de próstata tem que ser tratado. Porque também é de conhecimento que todo homem, a partir dos 90, 95 anos de idade, ele vai ter câncer de próstata. Nossa, todo homem. Isso é 100%, eu estou falando em 100%. Ele não vai poupar nenhum de nossos anciões. Chegando aos 90 anos? Chegando aos 90 anos, a probabilidade de você ter um câncer de próstata é simplesmente 100%. O que acontece? Inclusive com a longevidade, o prolongamento da expectativa de vida, da sobrevida das pessoas, o que acontece? Muitos deles, grande parte desses homens, vão morrer com o câncer e não do câncer, entende? Por quê? Porque sabe-se hoje que existem determinados tipos de câncer que têm um crescimento lento, muito lento, são chamados de tumores indolentes, são chamados de tumores de baixo risco. Então, dentro do estadiamento, a identificação do tipo celular é um dos parâmetros que indicam o tipo de cirurgia a ser feito. Então, existem câncer realmente que você faz o diagnóstico e não indica a cirurgia. Você faz o que se chama de observação, vigilância, simplesmente vigilância. Então, periodicamente você vai reavaliar esse paciente com os exames necessários para
ter uma ideia da velocidade de crescimento, da agressividade desse tumor, para aí sim poder instituir um tratamento, se for o caso. E essa história do pode morrer com o câncer e não de câncer é porque a pessoa de repente já tem outros fatores, outras doenças pré-existentes, outros fatores de Exatamente. Ou que ele tenha um tumor que seja de crescimento muito lento. Tá? No Reino Unido, vou te dar uma informação, grande parte dos pacientes diagnosticados com câncer de próstata, eles têm, num primeiro momento, só observação e espera. Então, obrigatoriamente, eles aguardam a evolução desse tumor para saber, obviamente, em tempo útil, em tempo hábil, de que esse tumor, se identificado como um tumor agressivo, ele seja colocado como um tratamento mais agressivo, uma cirurgia eventual. Tá? Então, nem todos têm uma indicação de um tratamento agressivo. Entendi. Em relação aos tratamentos, e agora respondendo a tua pergunta, em relação ao tratamento, o tratamento mais comum que se faz para o câncer de próstata, hoje, mundialmente, é realmente a cirurgia. E o advento da tecnologia da cirurgia por vídeo e hoje da cirurgia robótica, pra você ter ideia, hoje nos Estados Unidos, mais de 90% das cirurgias são feitas via robô. Tá? Quase 7% são feitas através da videolaparoscopia. E 3% delas são feitas de maneira convencional. Tá. Então, a cirurgia de robô ainda não está muito claro do real benefício. A gente acredita que é uma evolução tecnológica e que veio para ficar. Mas, em relação à cirurgia aberta e à cirurgia por vídeo, a cirurgia robótica ela tem um grande trunfo, que é, por uma questão técnica, o operador, o cirurgião, tem uma condição de fazer um trabalho mais sensível, um trabalho mais apurado, um trabalho mais delicado. E com isso, supostamente, ele preservaria os órgãos que estão ao lado da próstata. Evitando esses efeitos. Evitando, eventualmente, os efeitos, que seriam a disfunção erétil e a incontinência urinária, o descontrole urinário, que são as duas consequências piores. Porque, se você considerar, você identifica um tumor de próstata numa pessoa mais jovem, que tem uma vida sexual mais ativa, você vai propor para fazer uma cirurgia radical nele, e eventualmente ele desenvolver uma disfunção erétil importante, você tem que considerar que houve um comprometimento importante da qualidade de vida. Sim. E, quando eu digo da campanha que tem que ser a conscientização individual, é que cada um procure seu médico para discutir, uma vez que ele tem o diagnóstico, se ele tiver o diagnóstico, discutir qual é o melhor tratamento para ele. Tratamento individualizado, levando em conta o estilo de vida da pessoa, o histórico. Exatamente. Aliás, doutor, a gente chega num ponto que até eu deixei para falar agora, eu vou falar agora uma impressão, vou passar uma impressão que eu tenho, e que talvez muita gente tenha, e não só com relação ao câncer de próstata. Parece que a gente vê aí a cada dia aumentar os casos de câncer, né? Nossa, isso tem aumentado. E aí a gente fica questionando, por que será? A gente come mal, é o nosso estilo de vida, é a loucura do dia a dia, o estresse. O que contribui para isso? Eu faria essa pergunta no caso do câncer de próstata. Essa impressão aí de aumento de casos, até porque eu passei números bem preocupantes. A que se deve? A pessoa é o estilo de vida, é a alimentação? O que tem a ver? Então, existem já estatísticas claras que mostram que, primeiro, que existe uma prevalência maior da doença em referência à raça. Então, por exemplo, a raça negra, a gente sabe que ela é a mais afetada pela doença. Já é um fator que predispõe. Já é um fator que predispõe, já é uma população quase de risco, uma população que precisa ser melhor atendida, com mais atenção. Deixa eu abrir um parêntese aqui. A gente fala, então, eu até passei um dado no começo, de 60% dos homens de 40 a 59 anos pode sofrer alguma alteração de próstata, não necessariamente o câncer. Se fala em 45, 50 anos para começar aí uma investigação. O homem da raça negra, ele precisa antecipar isso? Aos 40 anos, não tenho dúvida nenhuma. Aos 40 anos, que você considera como o início do screening, da avaliação da próstata, para a população de risco, eu acho que é altamente recomendada fazer uma avaliação para o negro e fazer uma avaliação para o obeso, eu vou me referir ao obeso, eu acho que é muito importante.
Até porque, é assim, o obeso, em relação ao obeso, ele procura o urologista, vamos dizer, para fazer seu exame da próstata, e ele pode aproveitar e fazer o exame de metabologia dele, saber como é que estão os outros índices e tal, e até tomar uma conduta, fazer uma reeducação alimentar e tal, enfim, investir na qualidade da vida dele. No todo, né? Que ele vai ter, não só diminuir a incidência do câncer de próstata, como de outras doenças que estão muito mais relacionadas à obesidade. Mas, voltando, em primeiro lugar, a raça negra maior que a branca e a asiática, e a alimentação. Populações que fazem consumo de gorduras animais, gorduras saturadas, assim, com mais frequência, e que são obesos, a incidência é maior. E pior, a doença diagnosticada num obeso, ela normalmente é mais agressiva. Potencializa. E interessante isso, que foi comprovado, que o asiático, que ele muda, ele migra para a América do Norte, a incidência do câncer de próstata nele aumenta e se equivale, até supera o branco norte-americano. Quando ele sai do ambiente da Ásia e migra... Então, supostamente, o meio ambiente e a alimentação... Hábitos de alimentação devem ter, porque o americano normalmente, o americano do norte, né, ele tem um hábito alimentar diferente, desregrado, de consumo de gorduras saturadas muito maior. Acaba interferindo. Acaba interferindo, sem sombra de dúvida, acaba interferindo. E, doutor, existe alguma, não seria dieta, alguma dica aí, por exemplo, já que a alimentação, ela predispõe, não é? O que a pessoa deveria priorizar? Olha, evitar carne vermelha, sim, o cuidado da saúde de uma maneira geral, com alimentação saudável, alimentação principalmente rica em fibras, verduras, legumes. Atividade física. E consumo de fitofenóis, que são substâncias que tem principalmente em alimentos vermelhos. Então, a beterraba, mesmo o tomate, o morango, a romã, que tem uma quantidade muito importante, muito interessante, que ela é saudável tanto para a próstata, que tem câncer, como que ela não tem câncer. Então, o consumo habitual desse tipo de alimentação, ele direciona, ele sinaliza como sendo bastante Dá para dizer que reduz os riscos ou não? Porque tem aquela história que se a pessoa tiver que desenvolver, histórico familiar, tal, vai desenvolver. Os guidelines, as orientações da medicina hipocrática hoje são baseadas em evidências. Então, para que exista realmente uma recomendação científica, tá? Haveria de existir exames, informações com estudos que comprovassem numericamente a eficácia de um tipo de orientação, qualquer que ela seja, de um medicamento ou de uma dieta específica. Isso não existe. Parece que existem sinalizações que são vantajosas, então são sugestões que a gente dá para o paciente. Entendeu? Mas é bom a gente falar, porque eu já ouvi, por exemplo, que é bom comer tomate e tal, mas se não fica aquela paranoia, vou comer tomate, vou comer romã, comer morango e cura o câncer de próstata, né? Não cura. Fica aquela... No princípio, não. Ele talvez evite, assim, que o câncer se torne mais agressivo, ele pode evitar talvez a progressão da doença, mas evitar eu não diria. É benéfico, né? É benéfico. Agora, doutora, antes da gente terminar, queria tirar uma dúvida, porque assim, o homem ele pode desenvolver outras doenças urológicas, obviamente. E outras doenças, elas podem estar associadas ou desencadear um câncer de próstata, mesmo doenças sexualmente transmissíveis, isso pode ter associação com câncer de próstata? Em princípio, não existe assim um fator determinante. Por exemplo, se você considerar infecções de próstata de repetição, a menos que as prostatites chamadas, que são as infecções, elas podem, em um determinado momento, alterar tanto a estrutura celular da próstata, que pode até aí vir a acontecer um câncer, mas não necessariamente, entendeu? As doenças não são tão relacionadas, assim como o próprio crescimento da próstata, o crescimento benigno, a hiperplasia, não leva a uma pré-condição de desenvolver um câncer. E também, muito claro precisa ficar,
O homem que desenvolve uma hiperplasia de próstata e que chega a necessitar de um tratamento mais invasivo, de uma cirurgia, ele não fica livre de, ainda assim, ainda tendo operado, que é a remoção parcial da glândula, ou da parte crescida da glândula, ele não fica livre de, no futuro, desenvolver um câncer. Olha só. Entende? E aproveitando também que eu não perguntei, essa alteração na próstata, ainda que benigna, ela pode ocorrer antes dos 40 anos? Pode, é muito raro, mas pode acontecer. Tá. Pode acontecer. A próstata, curiosamente, próstata em latim significa a que está na frente, vai na frente. E ela realmente está na frente da bexiga, né? Ela envolve a uretra e às vezes o pequeno crescimento dela já é o suficiente para causar distúrbios de esvaziamento da bexiga. Então, não necessariamente uma próstata grande do ponto de vista de volume, ela desencadeia um sintoma de obstrução, de dificuldade, essa dificuldade de esvaziamento. E no jovem, às vezes, um pequeno crescimento é raro, mas pode acontecer. Um pequeno crescimento cresce, aperta a uretra, comprime a uretra, a dificuldade para esvaziamento da bexiga está lá, ele começa a ter sintomas, ele precisa fazer um tratamento adequado. Doutor, quando a gente fala desses assuntos, eu sempre gosto de perguntar porque todas as dúvidas pairam na cabeça das pessoas e muita gente tem vergonha até de colocar. Para a gente terminar, masturbação. Até o doutor acabou de colocar aí sobre a dificuldade, às vezes, de urinar. Pode ocorrer uma dificuldade de ejaculação, masturbação pode ser prejudicial ou benéfica, e aí? Não, existe uma sinalização também que ejacular faz bem para a saúde prostática, entendeu? Então, mais relações sexuais seriam interessantes. Indicado, ou não só masturbação, relações sexuais. É o lado bom da história, né? Parece que a ejaculação se torna uma coisa saudável para a saúde da próstata no geral. Então, estaria indicado. A masturbação excessiva não melhora e nem a falta dela também pode controlar a ansiedade, pode trazer outros benefícios. Exatamente, o benefício seria por aí. E só para... Você não me perguntou, mas eu pode falar. Eu já falei, em outras oportunidades eu falo, porque as pessoas jocosamente ainda às vezes perguntam para a gente, mas e o urologista? Faz o exame? Tenho certeza, eu faço o meu exame todo ano, porque eu já passei dos 50 anos de idade, eu acho que se eu prego isso, eu tenho que fazer. Dá o bom exemplo. O bom exemplo. Eu não perguntei porque eu já imaginei que o senhor fizer. Quero agradecer ao Dr. Lincoln Pezzinato, que é urologista, atende em Santo André no Hospital Brasil, por nos trazer todas essas informações nesse momento de conscientização. Estamos no Novembro Azul, mas é importante se cuidar em janeiro, fevereiro, junho, enfim, o ano todo, não é, doutor? Certeza. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, uma honra. E, valeu mesmo. E quando tiver outras informações, o espaço está aberto aqui, porque para a gente é sempre bom saber informação, nunca é demais para que a gente possa se cuidar. Quero lembrar você que nos acompanha que os principais pontos das nossas conversas aqui na RDTV são reproduzidos nas outras plataformas do RD, do Jornal Repórter Diário. Acesse repórterdiario.com.br, você encontra todos os vídeos na galeria da RDTV, e tem também o noticiário online. Semanalmente, o Jornal Repórter Diário circula no Grande ABC, você encontra nos principais pontos de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Mensalmente, tem a RD em Revista, trazendo assuntos interessantes, inclusive a edição de novembro já está chegando. No Facebook, Jornal Repórter Diário, YouTube, RDTV, Repórter Diário. Até a próxima.